Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nada Trivial. E hoje, como toda boa segunda-feira, nós vamos falar de neurociência aplicada no ambiente organizacional. E o quadro Inspiring Brains é um oferecimento da Illumine, a consultoria organizacional que leva a neurociência para resolver os principais dilemas de comportamento, de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano na sua organização. Então, se você não conhece a Illumine ainda, visita o site ou manda um e-mail para eles, illumine@illumine.com.br, e peça o portfólio com as soluções Illumine que são feitas do tamanho certinho para a sua empresa. Vamos lá, hoje eu quero falar sobre educação corporativa. Esse é um tema que parece que não tem neurociência, mas tem muita neurociência. Por quê? Porque quando a gente desenha um treinamento, quando a gente desenha um processo dentro da organização para desenvolvimento humano, seja um processo individual ou um processo coletivo, nós precisamos pensar em como que o cérebro aprende. Se até hoje você não parou para pensar como é que novos circuitos cerebrais são formados e o que isso tem a ver com a sua rotina da educação corporativa aí na sua empresa, está na hora de você começar a pensar nisso. Então, você que está na universidade corporativa, no RH, pensando em treinar seus líderes, precisa conhecer um pouco sobre essa neurociência aplicada à educação, ao treinamento. Bom, eu queria chamar a atenção para dois elementos nesse tema, ainda que esse tema seja muito amplo. E eu quero destacar apenas dois hoje, para também não deixar uma avalanche aqui de conteúdo que você pouco vai aproveitar. Basicamente, nós precisamos entender que existem circuitos cerebrais que são formados e que o indivíduo pode acompanhar essa formação porque eles são declarativos. Então, quando você está aprendendo sobre algum conhecimento, sobre algum fato, sobre algum processo, e eu perguntar para você, bom, como que é esse processo? Você consegue declarar sobre ele. Você transforma isso num conceito de linguagem e estrutura isso em memórias que a gente chama de declarativas. Essas memórias declarativas, elas são muito, mas muito influenciadas por dois elementos. Ou você tem uma grande ênfase emocional, quer dizer, existe um delta emocional do antes e do depois, da aquisição daquele conhecimento, ou da apresentação daqueles conteúdos, ou a coisa em si está diretamente ligada ou conectada à necessidade que o indivíduo tem. Né? Algum conhecimento que vai ajudar ele a resolver um problema. Então, sei lá, ele está com dificuldade de mexer no Excel, olha que coisa antiga, para montar planilhas, para apresentar relatórios. E aí você vai lá e dá um curso de Excel para ele. Aí ele se pergunta, bom, qual é a fórmula? Tá aqui a fórmula. E o fato dele precisar daquele conteúdo para resolver uma demanda dele, do cotidiano do trabalho dele, vai dar uma ênfase para essa circuitaria e vai botar ali algum tipo de peso a mais na formação desse circuito. Quem faz isso, quem é responsável por esse processo, é o próprio sistema emocional. Existe uma região no sistema emocional chamada hipocampo que tem um papel muito interessante em dar ênfase para as vivências que nós temos. Então, quando nós temos uma vivência que tem relevância emocional, quer dizer, atende a uma necessidade, entrega um valor específico para o indivíduo, estas vivências são marcadas emocionalmente e o hipocampo trabalha sobre elas, fazendo com que elas fiquem mais fixas. E você sabe disso. Existem conhecimentos ou memórias ou acontecimentos que você viveu e que tem uma ênfase emocional, fazem com que você não esqueça nunca deles, né? Datas importantes, situações importantes, ou até mesmo fracassos ou perigos que você tenha corrido. Ficam muito marcados na memória. Bom, caramba, como é que eu uso isso no ambiente organizacional? Você precisa encontrar o momento exato de apresentar essas soluções. Não adianta você querer antecipar e dizer para ele, olha, daqui a um ano, no próximo cargo que você vai ter, ou quando nós trocarmos de sistema, você vai precisar saber essas coisas. Ele pode até assistir a aula, ele pode até prestar atenção, mas não vai ter a relevância direta com aquilo que ele está precisando aprender. Você não conseguiu vender para ele emocionalmente aquele conhecimento. Outra coisa que também resolve bem esse tipo de memória é a repetição. Durante muito tempo, essa foi a solução adotada pela educação. Repete, 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 memoriza, apresenta de um jeito, faz uma prova, valida, faz repetir de novo, faz o outro ensinar, porque a repetição faz com que esse indivíduo vá aumentando as chances desse circuito se fortalecer. Então, emoção de um lado, repetição do outro, recursos para construir as chamadas memórias declarativas,
que são aqueles dados, aquelas informações que eu consigo declarar o meu conhecimento sobre elas. Consigo, inclusive, criar um raciocínio lógico para ensinar isso para alguém. Agora, existem outras memórias que eu diria que, do ponto de vista da neurociência, são aquelas que as empresas têm mais dificuldade de desenvolver, que são as memórias não declarativas, ou também implícitas, em contraponto ao termo explícito, que tem muito a ver com a possibilidade de declarar alguma coisa. O implícito, a memória implícita, são aquelas memórias que você aprende porque automatiza um determinado comportamento. Vou dar um exemplo clássico que todo mundo já ouviu falar. Aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta. Você é exposto a uma situação em que você ainda não tem destreza e que você só consegue performar bem se aquilo estiver automatizado. É possível dirigir um carro pensando em cada uma das coisas que têm que ser feitas em separado? É, mas a chance de você não ter sucesso é grande. Né? De você, por exemplo, olhar para o câmbio para mudar de marcha e esquecer de olhar para frente, olhar para o espelho para ver o que está acontecendo atrás e esquecer da direção ou esquecer do outro espelho. Quando você automatiza, você faz isso com tamanha agilidade que você consegue compor todos esses comportamentos simultaneamente e consegue, então, performar dentro daquele comportamento. A mesma coisa acontece com o equilíbrio necessário para andar de bicicleta, para andar de skate, né? Mas, cara, o que isso tem a ver com o ambiente organizacional? E aí que está o truque. Tudo. Porque quando você fala de comportamento, ou quando você fala de mindset, ou quando você fala de modo de agir, quando você fala de vieses, estereótipos, heurísticas, você está falando de coisas que o indivíduo adquiriu de forma automática. E ele performa automaticamente porque em algum momento da história dele, aquele comportamento foi validado como correto. Assim como quando você anda de bicicleta, você vai validar que está correto porque você não caiu. Ou quando você dirige um carro, você vai validar como correto porque você não bateu. Então vejam, nós validamos o certo porque ele não está errado. Ah, Carla, que frase mal. Então você vai até achar curioso, né? Como é que eu vou aprender uma coisa porque ela não deu errado? Como é que eu vou saber que o certo está certo só porque ele não deu errado? Pois bem, por mais curioso que você possa achar, é exatamente dessa forma que esses aprendizados se dão no cérebro. Nós vamos usar uma região do cérebro chamada cerebelo, que desde sempre, mesmo nos animais mais primitivos, tem esta função de automatizar comportamentos, de automatizar modos de resposta, e no nosso caso até mesmo modos de pensamento. E essa automatização se dá pela prática, pelo uso, com o foco exatamente naquilo que é o correto e, a partir dessa visão do que é o correto, ir eliminando os erros. E esse é o tal do aprendizado através dos erros. Obviamente que ninguém está procurando errar, mas este aprendizado chamado procedural, implícito ou não declarativo, ele só é possível se nós tivermos claro qual é o objetivo a ser atingido e tivermos um bom mecanismo de detecção de erros. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você, como líder, precise desenvolver sua capacidade de escuta ativa. Pois bem, por que um líder precisa ter escuta ativa? É comum as pessoas me responderem assim: precisa ter escuta ativa porque ele precisa saber o que as pessoas têm a dizer para ele. Quais são as queixas, quais são as sugestões, quais são as ideias que as pessoas têm. Quem sabe isso não seja assim tão simples. Por quê? De verdade, muitas vezes o líder, quando um indivíduo começa a comentar com ele sobre algum problema ou sobre alguma ideia, ele já ouviu sobre aquilo. Alguém já trouxe aquela informação, alguém já deu aquela ideia. E ele já sabe que ou não dá certo, ou já foi aplicada, ou que não há espaço na cultura da organização para resolver as coisas daquele jeito. Então, às vezes, ele interrompe o indivíduo e diz, não dá. Ou, puxa, não vamos por aí que não vai dar certo. Só que a escutativa de um líder tem muito mais a ver com o outro indivíduo, que é o liderado, se sentir ouvido, do que sobre o líder saber o que está sendo dito a ele. Então, mudamos o objetivo. Agora, a escutativa não é mais um comportamento realizado para que o outro saiba, para que o líder saiba o que o liderado quer dizer. Tem a ver com o liderado se sentir ouvido, se sentir percebido, se sentir relevante naquele sistema. E isso é muito interessante, porque a tal da segurança psicológica, do engajamento, do pertencimento, dependem muito desse senão, dependem muito da escutativa.
Então, o que o líder tem que fazer? Tem que mudar o seu objetivo. Eu escuto os outros, não para saber o que eles vão dizer, mas para que eles se sintam ouvidos e inseridos. Mudou o objetivo. Então, agora, quando você interrompe alguém, porque você já sabe o que ele vai fazer, isso virou um erro. Isso é detectado como erro. Sacou a mudança do jogo? E isso a gente leva para as organizações toda vez que nós somos chamados para fazer treinamentos comportamentais. Nunca alguém me pede, Carla, vem fazer um trabalho de empatia aqui na minha empresa, e eu vou lá e fico dizendo o que a empatia é. Na verdade, eu mostro situações onde a empatia deve ser aplicada e ensino a eles como detectar os erros que geralmente acometem o indivíduo quando ele está querendo performar de forma empática. E aí as pessoas começam elas próprias a serem seus gestores de erro. E a partir de um processo de treinamento, que não é treinar até acertar, muda a perspectiva, é treinar até não errar, nós conseguimos implementar um novo comportamento. E aqui está o segundo modo de você proceder dentro da educação corporativa. É assim que a gente leva, nós percebemos o que é o mote, se é uma memória declarativa ou não, e trabalhamos de acordo com a forma com que o cérebro aprende, usando os conhecimentos de neurociência para desenhar treinamentos e programas de desenvolvimento humano ligados, conectados ao movimento do cérebro, ao modelo funcional do cérebro e à neurociência. Então, esse é mais um vídeo do Inspiring Brains, que está aqui justamente para fazer com que você, no ambiente organizacional, seja inspirado pela neurociência e consiga performar melhor, trazendo mais bem-estar e mais resultado para a sua organização. Um grande abraço e eu te vejo aqui no Nada Trivial todos os dias, às segundas-feiras, falando de neurociência aplicada ao ambiente organizacional. Um abraço.